em ômega, né? Aí, bom, eu acho que assim, coisa que eu fico, quando vem me perguntar assim, você está fazendo análise complexa e tal, acho que a coisa mais maluca que assim, você pode falar direto é que a exponencial complexa é periódica, né? Tipo, coisa que na reta é a coisa menos periódica possível e em C na realidade é a função periódica mais simples, né? Porque as funções trigonométricas, né, elas são definidas a partir do exponencial, né? Eu acho que as fórmulas são cosseno Z, se eu não me engano, é 1/2 de E elevado a Z mais E elevado a menos IZ, né? E seno Z, acho que tem 1 sobre 2i aqui, né? E aí E elevado a Z, aí fica menos aqui. Então, esse aqui é o jeito que, bom, é uma possível forma de definir as funções trigonométricas em C, né? Essas duas aqui tem período 2π, né? A exponencial complexa, dá até para botar aqui, né? Exponencial complexa, né? Então, uma coisa do tipo E elevado a Z, né? O período é 2πi, né? Porque se você pega E elevado a Z mais 2πi, isso daqui é elevado a Z vezes E elevado a 2πi, e aí pela fórmula lá do cis θ, esse cara daqui é 1, né? Então, a exponencial complexa é o exemplo mais simples em C de função periódica, né? Se você, bom, é só uma questão aqui de ajustar mesmo, mas a função então complexa mais simples, digamos assim, que tem período ômega, vai ser f de z igual a E, aí pode colocar E elevado a 2πi z sobre ômega, né? Para dar o período ômega aqui. Bom, então essa daqui talvez seja a função complexa periódica mais simples, né? E aí, bom, acho que mais surpreendente do que isso, o primeiro resultado que já dá para falar, é que toda função complexa, né, periódica com período ômega, dá para ser representada em termos dessa função aqui, né? Bom, a forma de enunciar isso é o seguinte, né? Deixa eu apagar esse próximo aqui. Então, a representação complexa é o seguinte, né? Se você coloca, colocar assim, representação exponencial. Representação exponencial. Né? Então, primeira coisa, vamos fazer o seguinte, essa função aqui, vou chamar ela, vamos colocar assim, essa zeta igual a φ de z igual a E elevado a, vou colocar assim, 2πi z sobre ômega, né? E aí, vamos colocar isso aqui definido num domínio, né? Um ômega contido em C domínio, ou seja, aberto e conexo, né? Que tem a propriedade de, vou colocar assim, tal que Z pertencente a ômega, só para a gente não ter problema de não estar definido, né? Mas colocar Z mais ômega e Z menos ômega estão em ômega, né? Colocar assim, aqui ômegazinho vai ser um número, vai ser o período, né? Esse cara daqui. E aí o que acontece é que se a gente pega ômega linha, né, que vai ser a imagem desse ômega aqui pela φ, né? Por continuidade, esse cara aqui também é um domínio, é aberto, é conexo e tal. E
os problemas não vão ser topológicos, mas aí, por exemplo, né, se a gente tem, exemplo, né, se o ômega for o plano todo, então o ômega', por essa transformação aqui, vai ser o plano todo menos o zero, né? Porque essa função aqui, ela nunca se anula, né? Então, vou colocar ômega', vai ser, representar assim, C estrela, tá? Outro exemplo bacana, que é o exemplo que a gente vai estar fazendo uso bastante hoje, é que se o ômega, né, for uma faixa, for uma coisa assim, A menor, né, uma faixa horizontal, vou colocar imaginária de 2πz sobre ômega menor que B, né? Então o ômega' vai ser uma coroa, né, circular, vai ser uma coisa assim, representar assim, E elevado a menos B menor que zeta, E elevado a menos A. Então, isso é uma coisa assim, ó. Aqui tem a faixa, aqui tem o B, o A. Então essa faixa daqui, né, ela vai ser transformada, né, uma coisa assim. Vai ter círculo aqui, e aí aqui tem E elevado a menos A, né, E elevado a menos B. Então essa região aqui está sendo mapeada nessa coroa aqui. Beleza. Então, o que acontece é o seguinte, né? O primeiro resultado, então, que é a representação exponencial, é só a gente realmente considerar que se eu dou pra gente um zeta, né, dessa forma daqui, exponencial de 2πz sobre ômega, claro que um zeta não corresponde a um único z, né? Vai corresponder a uma quantidade infinita de z's, né? Sempre passando, né, de período, então são múltiplos do período, né, do período ômega. Mas se a gente tem uma função que é periódica, né, vou colocar agora f, vou dizer assim, ômega periódico, né? A ideia é que a gente consegue representar ela em termos do exponencial, né? Então, o resultado é o seguinte, ômega periódica, o resultado também pede que ela seja meromorfa, né? Meromorfa no ômega, no ômegazão, né? Então o que acontece é que existe, né, uma única função fzão de ômega' em C, tal que o f de z vai ser igual ao fzão de E elevado a 2πz sobre ômega, isso aqui para todo z, né? E aí a ideia é que, bom, essa função aqui, fzão, a ideia basicamente é você considerar f de zeta, né, igual a fzinho de z. Mas o problema é que um zeta não corresponde só a um único z. Mas para o olhar dessa função, da função fzinho aqui, é irrelevante isso, né? Porque ela, sendo periódica de período ômegazinho, não faz diferença quem seja esse z, né? Então, se você dá um zeta fixo, você tem infinitos valores possíveis de zzinho, mas você tem um valor bem definido de fzinho de z. Não importa quem seja esse z, pode ser
podem ser vários, né? Infinitos valores de Z, mas todos correspondendo à mesma imagem, né? Por Fzinho. Então, isso é uma coisa interessante. Então, falando assim, dá pra gente escrever, mas a ideia é essa, né? É você considerar esse troço daqui. E aí, uma coisa legal também que dá pra fazer é o seguinte, é a representação em série, né? Que a gente tem lá do cálculo. A gente vê, né, que as funções periódicas na reta a gente representa elas em série de Fourier e tal, né? E aí, bom, é possível fazer isso aqui também de um jeito interessante, que é o seguinte, vou colocar assim, então, representação de Fourier, né? Representação de Fourier. Então a ideia é basicamente usar séries de Laurent, né, para poder escrever uma função periódica em série, né, desenvolver ela em série. Então o lance, né, é o seguinte, acho que quando o Felipe fez séries de Laurent, a gente viu ela na coroa, né? O resultado clássico é esse, se a função ela é holomorfa na coroa, né, não tem polos dentro da coroa, então ela tem uma representação em série de Laurent, né? Então a hipótese que eu vou fazer é a seguinte, eu vou fazer isso para Fzão primeiro, né? Então, vamos supor que essa coroa aqui, A, vou colocar a coroa zeta, pertencente a C, tal que R1 menor que módulo zeta, menor que R2. Então essa coroa aqui, vamos supor que ela está contida no ômega', tá? Que é o domínio da Fzão, né? É a imagem dela por aquela transformação que eu tinha colocado. Então, a gente sabe que se a Fzão não tiver polos, né, na coroa, não tiver polos em A, então a gente consegue fazer isso aqui, né? Fazer F de zeta igual a somatório, né, de n igual a menos infinito a infinito, de Cn, zeta elevado a n, né? Isso aqui para zeta em A. Tá? Beleza? Só que agora, bom, primeira coisa que isso aqui dá pra gente já uma expansão para Fzinho, né? Fzinho Z, então, vai ser somatório, né? Então, Cn, e o zeta é esse cara daqui, né? Então, vou colocar E elevado a 2π z sobre ômega, e isso aqui para Z pertencente à faixa, né, correspondente a essa coroa aqui, né? A coroa A, por φ, tem a pré-imagem dela, vai ser esse D aqui, né? Vai ser o D. Faltou elevar a N, né? Oi? Faltou elevar a N. Ah, esqueci, tem um Nzinho aqui, né? Então N, foi mal, tem um N aqui, senão fica sem menção. Tá, beleza. A coroa correspondente vai ser com os raios, vou colocar assim, E elevado a R1 vai ser menor da faixa horizontal, né? Aqui, parte imaginária Z, E elevado a R2. E elevado a R2. Beleza, né? Dá até para aproveitar esse desenho aqui. Os coeficientes, né, os Cn, são aquela fórmula dos coeficientes, né, da série de Laurent. Esse Cn aqui, ele é 1 sobre 2πi, passa integral. Aí a gente pega um Rzinho aqui, né, aqui dentro, fazer uma curva aqui, pode ser, pega um Rzinho entre o R1 e o R2, né, excluir aqui os
2. E aí você pega um Rzinho aqui dentro, né? E faz, pode ser o círculo, pode ser qualquer outra curva fechada, mas vamos colocar que é o círculo, né? Então, módulo de zeta igual a Rzinho, aí a função é f de zeta sobre zeta elevado a n mais 1 d zeta, né? Esses aqui são os coeficientes da série de Lorentz, né? Para não ficar em termos desse fzão aqui, dá para fazer uma mudança de variáveis espertinho, né? Se a gente faz a mudança de variáveis aqui, o zeta a gente passa de novo para o z, o que vai acontecer, deixa eu fazer esse desenho aqui para ficar bonito, né? Então a ideia é a seguinte, o problema hoje vai ser desenhar essas coisas. Tem a faixa aqui, né? Então a faixa é E elevado a R1 aqui, E elevado a R2 aqui. E bom, essa aqui é a faixa D, né? E aí a coroa era a coroa A que a gente tinha feito, né? Então eu vou estar integrando sobre uma curva aqui, né? Que a gente supôs que foi o círculo de raio R. Não está muito bem desenhado aqui, mas beleza. Então isso aqui, módulo de zeta, o Rzão, né? E aqui, né, se a gente faz a mudança de variáveis inversa, se a gente pega qualquer ponto aqui na faixa, né, é a mesma coisa que eu integrar, por exemplo, entre os pontos, vamos supor que aqui é um ponto A na faixa, e aqui é A mais o período, né? Então essa integral aqui vai ficar integral sobre, bom, aí aqui pode ser qualquer curva, né? Pode ser o segmento de reta, assim, pode ser uma coisa mais complicada, não importa, né? Tem independência de caminho aqui garantida. Então, os físicos às vezes escrevem assim, né? De A até A mais ômega, né? Por mais que isso aqui seja uma integral de linha, mas eles representam os limites para, enfim, na verdade isso aqui significa que a integral independe do caminho, né? Às vezes dá para colocar um caminho aqui, gama, né? Mas irrelevante para a gente agora. Pode ser o segmento de reta, né? E aí a função vai ser f de z, né? E aí aqui fica E, né? Desse cara daqui vai ficar E elevado a menos 2πi, né? Deixa eu ver aqui que conta que eu tinha feito. 2πinz sobre ômega, né? Isso aqui dz. Beleza. Então esses aqui são os coeficientes da série que dá para representar fzinho, né? Isso aqui é uma função sem polos aqui dentro e que é periódica, né? Que é periódica de período ômegazinho. Então tem essa representação aqui para ela, que é uma representação em série, né? Em série de, digamos, série de Fourier, né? Série de Laurent. Beleza. Então, agora o que dá para falar é o seguinte, deixa eu guardar esse negócio aqui. Então vamos supor agora que a gente tem o seguinte, uma função f de C em C meromorfa, tá assim, meromorfa, ou seja, ela é holomorfa menos polos isolados, né? Então a gente vai representar assim, né? Nzão vai ser o conjunto dos ômegazinhos diferentes de zero. Acho que o ômega é período de f, né? Período de f, né? Não necessariamente a fzinho vai ter um período só, né? Na verdade ela nunca tem, né? Porque se
se ela for periódica de período ômega, né? Então, qualquer múltiplo inteiro do ômega também é um período, né? Porque, bom, se f de z mais ômegazinho é igual a f de z para todo z, então você bota aqui no lugar do ômega, bota n ômega, bota o cara para cá, para dentro do z, e o f de z mais n ômega para n inteiro vai ser igual a f de z também, né? Então, se ômega pertence a nzão, então n ômega pertence a nzão para todo nzinho inteiro, né? E também, né? Também tem o seguinte, né? Se ômega 1 e ômega 2 pertencerem a n, né? Então a soma está em m também, né? Também vai ser um período, pelo mesmo motivo, né? Bom, então essas duas coisas aqui dá que qualquer combinação linear a coeficientes inteiros de períodos, né, de caras que estão em nzão, está em nzão também, né? A estrutura algébrica desse cara aqui é o módulo, né, um módulo sobre os inteiros, né? Eu sou meio... eu não tenho a bagagem algébrica para isso, mas chamam de módulo, né? Então nzão é um módulo dos períodos de f, né? No Alphors ele chama de period module, então eu tomei a liberdade de fazer a tradução livre, né? Módulo dos períodos. Então beleza. Então esse cara daqui tem qualquer combinação linear a coeficientes inteiros de caras que está no M, está no M também, né? Então, uma observação é o seguinte, é que esse Mzão tem uma propriedade topológica importante, que ele é discreto, né? Mzão é discreto. E isso daqui, na realidade, é consequência de um resultado que a gente não viu e que eu fui tentar entender a prova e também não consegui, mas é um resultado que é chamado de teorema de identidade para funções analíticas, né? Basicamente, ele diz o seguinte, né? Que se duas funções, vou colocar assim, teorema, né? Se fg são analíticas, né? Em ômega, e se existe um subconjunto do ômega que tem um ponto de acumulação, né? Que tem alguém no... Esse aqui é o derivado, né? O conjunto dos pontos de acumulação do S. Então, se você tem um subconjunto que tem um ponto de acumulação, e se F for igual a G em S, então elas são idênticas, né? No ômega. A gente viu, mas foi muito de passagem. Eu me lembro que eu mencionei isso, mas... Então isso aqui eu vi pela alcunha de teorema da identidade de funções analíticas, né? E aí eu estava vendo a ideia da demonstração disso, é basicamente você considerar o conjunto dos pontos em que a F e a G tem a mesma representação em série de Taylor, né? E aí você faz alguns argumentos de conexidade, né? É importante, fundamental que o ômega aqui seja conexo, né? É o argumento-chave. Então, por causa desse resultado, o Mzão vai ser discreto, né? Porque se você supõe que o Mzão, né, tem um ponto de acumulação, né? Então, se existe um ômega pertencente a M, né, que é limite
uma sequência de pontos distintos, né? Isso aqui são pontos distintos, né? Uma sequência não constante, convergindo para um ômega, né? Então, como esses caras aqui são todos períodos, né? O F do ômega n, né? Vai ser igual ao F de ômega, que vai ser igual... bom, são todos iguais, né? E o F de ômega é 0, né? Vou colocar assim. Porque F de ômega é F de 0, né? F de 0. Beleza, é isso que eu preciso. E aí, isso aqui implicaria, pelo teorema, que a função é constante, né? Que pode não ser o caso. Zero, né? Oi? Não precisa ser F de 0, mas já é constante. É né? constante, esse é o ponto. Vou colocar assim então, constante. Constante. Mas aí o que acontece é isso, né? Então a função ela seria constante num subconjunto que tem um ponto de acumulação, e aí então ela teria que ser constante sempre, né? Isso aqui, claro, salvo exceção da F não ser identicamente nula, né? Que aí é o caso simples e aí o Mzão não é discreto. Mas o que é importante é que o Mzão ele é discreto, né? Isso é uma propriedade importante dele. Então agora uma caracterização importante desse Mzão que dá pra gente fazer é o seguinte, né? Então, uma caracterização importante é que um módulo discreto Mzão, né? Agora pensando geral, ele consiste dos múltiplos n ômega, né? Para n pertencente a z, ou, né? Ou das combinações lineares, vou botar assim, n1 ômega 1 mais n2 ômega 2, n1 e n2 inteiros, de ômega 1 ômega 2, né? Não nulos, tais que a parte imaginária do quociente, ômega 2 sobre ômega 1, é diferente de zero, né? Ou seja, que essa razão aqui não é real, né? Então, a imagem disso é que vão ser caras assim, né? Então, alinhados, né? Bidimensionalidade. Tem uma bidimensionalidade aqui, né? Então, é uma coisa assim. E aí a ideia... A versão que os subespaços de R2 são muito... que não são exato. É exatamente isso que está escrito aqui, né? Então, ou ele é uma coisa assim, ou ele é a combinação... Bom, aqui é inteiro, né? Não é... Mas enfim, ele é dessas duas formas aqui, né? Ou é de uma forma, ou é de outra. Então, vou fazer a demonstração, então. Então, a demonstração é a seguinte. Primeiro, sem perda de generalidade, dá para supor que o M é não vazio, né? Porque senão, vazio não tem muito problema. Então a gente vai pegar um cara no M, um ômega em N, e eu vou pegar um R maior que zero então, porque o meu argumento vai ser o seguinte:
Se eu tenho um cara que está no M, né? Se eu garanto que tem um cara aqui, então, como esse conjunto aqui é discreto, se eu dou para você um raio, então na bola desse raio aqui, né, vai ter uma quantidade finita, né? Ao máximo uma quantidade finita de caras em Nzinho, né? Então, eu vou escrever isso. Então existe no máximo uma quantidade finita de números da forma n ômega, né? Para n inteiro, no disco, né? No disco módulo de Z menor ou igual que é. Então, como tem uma quantidade finita, não tem problema se eu trabalhar com mínimos, né? Trabalhar com argumento de mínimo. Então, eu vou pegar um cara no M, na bola, que tem o menor módulo, né? De menor magnitude. Então, ômega 1, considere ômega 1, vou colocar assim, considere um tal ômega 1, cujo módulo é mínimo. Beleza. Então, a parada é a seguinte, se existir no Nzão, se existir vou tomar liberdade de não mudar aqui, ômega minha, enfim. Mas se existir um cara no M, né, que não é dessa forma, que não é da forma n ômega 1, então você pega um cara desse tipo, ômega 2, que tem um módulo mínimo também, né? Mas que não vai ser menor que o módulo do ômega 1, né? O módulo é mínimo, né? Vou colocar assim, mais módulo de ômega 1, módulo de ômega 2. Beleza. Então, eu afirmo o seguinte, que a parte imaginária de ômega 2 sobre ômega 1 é diferente de zero. Afirmo isso. Só uma coisinha assim. Me parece que o módulo do ômega 2 poderia ser igual ao do ômega 1. Poderia ter um assim e outro assim. Pode ser menor ou igual. Que não precisa ser a desigualdade estrita, não. Porque dá para ter dois caras... Beleza. Bom, então eu afirmo isso, que essa parte aqui é diferente de zero. Então, bom, se fosse, né, por absurdo, se fosse parte imaginária igual a zero, então existiria um n inteiro tal que o ômega 2, bom, sendo um número real, né? Entre dois números inteiros. Então, escrever isso aqui de outra forma, né? Só subtrair n dos dois lados e pegar um módulo menos n
menor que 1, né? Isso aqui é um módulo. Então, bom, só subtrair n dos dois lados, peguei o valor absoluto. Então, isso daqui é a mesma coisa que dizer, né, que o módulo de n, né, ômega 1 menos ômega 2 seria menor que o módulo de ômega 1, né? Isso aqui é um absurdo, né? Porque esse cara daqui está em n, né? É uma combinação linear, o cara está em n, cujo módulo é menor do que ômega 1, então é um absurdo. Né? Absurdo. Absurdo. Então isso, então, parte imaginária é não nula. Beleza. Então, agora, o que falta mostrar, né? Falta mostrar que se ômega pertence a n, então, vou botar assim, então ele é da forma ômega com a n1 ômega 1 mais n2 ômega 2, isso aqui para n1 e n2 inteiros, né? Mas a parada é a seguinte, bom, primeiro vamos fazer o seguinte, supor sem heterogeneidade, esse negócio aqui é diferente de zero, né? Eu vou supor que é maior do que zero, que é positivo, né? Porque aí eu consigo fazer o seguinte, ó, se o ômega for um número complexo qualquer, agora um ômega em C, então dá para eu mostrar que ele é da forma, vou colocar assim, lambda 1, ômega 1, mais lambda 2, ômega 2, então eu vou aos poucos, né? Que esses caras aqui são reais. Primeiro, vamos mostrar isso. Isso aqui é verdade porque é o seguinte, né? Se a gente considera, né, então tem ômega igual a lambda 1, ômega 1, mais lambda 2, ômega 2, e tem, vou colocar assim, eu quero que seja real, né? Acho que o C é o R2. Exato. Exatamente isso. A figura é essa aqui, né? Então tem um ômega 1 aqui, tem um ômega 2 aqui, então vai ser alguém assim, né? Um cara assim. Basicamente isso. Então o argumento aqui é o seguinte. Ômega 1 mais lambda 2, ômega 2. Vou colocar a barra aqui. Né? Esse sistema aqui, ele é o seguinte, ó, como a parte imaginária do ômega 2 sobre ômega 1 é maior do que zero, então o determinante aqui desse troço, né, se eu considero ômega 1, ômega 2 barra menos ômega 1 barra ômega 2, né, como esse cara daqui é positivo, na verdade é diferente de zero, esse aqui vai ser diferente de zero também, né? Porque esses caras aqui não são, essa razão aqui não é real, né? Então esse cara daqui, essa diferença não tem como ser zero. Né? Então se o determinante é diferente de zero, o sistema tem solução, a solução é única. E além disso ela é real, né? Porque se o lambda 1 barra, sendo lambda 1 barra e lambda 2 barra, dá para colocar aqui também. Então isso mostra que o lambda 1 é igual a lambda 1 barra, que o lambda 2 é igual a lambda 2 barra. Então lambda 1 e lambda 2 são números reais. Né? Porque eles são iguais ao conjugado, só pode acontecer se ele for real. Né? Beleza. Então o sistema tem uma única solução,
precisa escrever, né? Tem uma solução única e, além disso, a solução é real, né? Beleza. Então, a imagem é aquela que eu tinha posto mesmo. Então, o que falta usar agora é que o ômega, aqui eu supus que ele é um número complexo, né? Mas agora eu vou dizer que ele está em N e eu vou mostrar na realidade que esses caras precisam ser inteiros, né? Então é o seguinte, é possível achar M1 e M2 inteiros, tais que, vou botar assim, lambda 1 menos M1 é menor ou igual que meio, lambda 2 menos M2 menor ou igual que meio, né? Então, é possível a gente encontrar esses caras, esses aqui são números reais, então, que distam menos de meio, né, de números inteiros. Então, beleza. Então, a gente tem isso. Então, se o ômega estiver em M, né, o que acontece é que, se a gente pega esse cara, então, se eu pego ômega' igual a ômega menos M1 ômega 1 menos M2 ômega 2, que está em M, né? Está em M, está entre parênteses, está em M, só para não tá esse aqui, não tá, né? Então, esse cara daqui está em M, né? Então, esse aqui está em M também, porque é uma combinação linear de caras que está lá. Mas, né? A gente pega o módulo dele, vai ser menor, né? Que o módulo de lambda 1 M1, né? Menos M1 vezes ômega 1 mais lambda 2 menos M2 módulo de ômega 2, que por sua vez é menor ou igual que meio módulo de ômega 1 mais meio de módulo de ômega 2, que é menor, né? Esses caras são positivos, que é menor ou igual que o módulo de ômega 2. Só tem um ponto, é o seguinte, essa desigualdade daqui, ela é estrita, tá? Justamente porque a parte imaginária dessa diferença, desse quociente daqui, ela é não nula, né? Então, essa desigualdade aqui, ela precisa ser... Ela é uma desigualdade estrita, né? Porque não tem como ser igual, porque o ômega 1 e o ômega 2 não são múltiplos reais uns dos outros, tá? Então essa desigualdade aqui, ela não é menor ou igual, é menor só. Bom, então isso aqui quer dizer o seguinte, que o módulo de ômega' é menor que o módulo de ômega 2, né? Então, como o ômega 1 era aquele que tinha o módulo mínimo, né? Então esse cara daqui é um múltiplo inteiro de ômega 1, né? Ômega' múltiplo inteiro de ômega 1. Então, se o ômega' é um múltiplo inteiro de ômega 1, então esse cara daqui, vou colocar esse cara daqui, é uma coisa do tipo N ômega 1. Então, se você passa esses dois caras para cá, o que está dizendo aqui é que o ômega é uma combinação linear inteira de ômega 1 e ômega 2. Então, bom, isso mostra, né? Isso termina o argumento. Então, agora, já tendo em mente as funções elípticas, né? Que horas são?
Fui 17. Beleza. Beleza. Então, o teorema que eu coloquei ali dá pra gente dois casos, né? Então, ou se eu tenho uma F, né? Vou colocar assim de novo, F de C em C, meromorfa, bom, periódica. Então, o teorema anterior ele dava pra gente dois casos, né? Ou o Mzão, ele é formado pelos múltiplos inteiros de um ômega, ou então ele é a combinação linear, né, de ômega 1 e ômega 2, Li, né, pensar linearmente independente, né? Então a parada é a seguinte, né? Parece que a gente não vai fazer essa função. Então a parada é a seguinte, vamos assumir que seja a segunda possibilidade, né? Então suponhamos que M seja gerado por ômega 1 e ômega 2 Li, né? Vou colocar assim, Li, entre aspas, né? Então, se ômega pertence a M, então ele tem uma única representação, né, na forma ômega igual a N1 ômega 1, mais N2 ômega 2, com N1 e N2 inteiros, né? Então esse cara daqui está clamando, né, para ser chamado de base do módulo, né? O par ômega 1 e ômega 2, ele está implorando, por favor, me chame de base, né? Então a gente diz que um cara com ômega 1 e ômega 2 com essa propriedade, né, é chamado base de M. Chamado base de M. Né? Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos investigar a relação entre duas bases distintas de M. Né? A gente vai ver uma propriedade interessante. Então seja, fazer assim, ômega 1 linha, ômega 2 linha, uma outra base. Outra base, de M. Então, primeira coisa, né, como argumento de álgebra linear, né, como esse cara daqui é uma base, então eu consigo escrever cada um deles como combinação linear desses aqui. Né, então, vou colocar assim, ômega 1 linha vai ser igual a, vou colocar ômega 2 aqui. Ômega 2 linha vai ser igual a ômega 1 mais B ômega 2. Ômega 1 linha vai ser igual a C ômega 1 mais D ômega 2, né, pelo fato de ômega 1 ômega 2 ser base. Então, bom, já vou escrever isso dessa forma aqui, né? Ômega 2 linha, ômega 1 linha, ser igual a AB CD, ômega 2, ômega 1. Beleza. Trocado. Oi? Está trocado, ômega 1 com ômega 2. Tá trocado? Não é A, ômega 1, mais B, ômega 2. Ômega 2, linha, é A ômega 1 mais B ômega 2. Então, ali está A, ômega 2, mais B, ômega 2. Aqui está A ômega 2. Ah, não, aqui é ômega 1 ômega 2, na verdade. Beleza, trocado. Não descuidei aqui. Tá, beleza. Então, fazer o seguinte, vou tomar, se a gente toma o conjugado, né, dos dois lados aqui, ômega 2 barra, então vai ser igual a ABCD, só esqueci de escrever isso aqui, né? ABCD são inteiros. Então, aqui vai ficar ômega 1 barra, ômega 2 barra.
Tá, beleza. Então essas duas informações aqui dá para condensar elas numa equação matricial. Eu vou escrever isso assim. Ômega 2 linha, ômega 1 linha, ômega 2 linha barra, barra. Isso aqui é igual a, bom, ABCD vezes ômega 1, ômega 2 aqui e ômega 1 barra, ômega 2 barra aqui. Beleza. Show. Não, beleza. Então, fiz isso. Então, tem essa equação aqui. A gente fez isso supondo que o ômega 1 e o ômega 2 é uma base, né? Agora, vamos fazer a mesma coisa ao contrário, né? Vamos fazer isso agora usando o fato de que ômega 1 linha e ômega 2 linha é uma base. Então, é a mesma coisa, né? Então, como ômega 1 linha, ômega 2 linha é base, então existem a linha, B linha, C linha, D linha inteiros, tais que, já vou escrever uma equação análoga a essa aqui, né? Então vai ser ômega 2, ômega 1, ômega 2 barra, ômega 1 barra. Então, agora tirando as linhas, né? Sem linha. E aí agora aqui vai aparecer as linhas. E aqui vai aparecer as linhas também. Ômega 2 barra. Beleza. Então agora eu vou faz o seguinte, substitui isso aqui dentro, e aí vai ficar, bom, vai ficar ômega 2 linha, ômega 1 linha, ômega 2 linha barra, ômega 1 linha barra, vai ser igual a, então vai ficar tirar as linhas aqui. Sem linha. Vou colocar isso aqui dentro, né? Então aqui é sem linha, ali é sem linha, cadê? Eu já apaguei. Então, ó, vai ficar, aqui vai ficar A linha, B linha, C linha, B linha, A, B, C, D, e aqui vai ficar ômega 2, ômega 1, ômega 1, ômega 2, né? Ômega 1, ômega 2, ômega 2, ômega 1 barra, 2 barra, beleza. Beleza. Só que, de novo, o determinante desse negócio daqui é diferente de zero, pelo mesmo argumento, né, que a gente já tinha mostrado antes. Então, se eu tomo a inversa dos dois lados aqui, mostra que essa matriz aqui é a inversa dessa. Né? Então, essa matriz aqui com linha é inversa da matriz sem linha. Então, se toma a inversa dos dois lados, vai dar identidade, né? Vai ficar o produto dessas duas aqui dá identidade. Mas então, bom, vou colocar assim. Linha, C, linha, A, B, C, D. Isso aqui dá 001. Então, o determinante, né, o produto desses determinantes aqui vai ser 1, né? Então, como esses caras aqui são todos inteiros, então o determinante dos dois vai ser igual ou a 1 ou a menos 1, né? Então é a linha, B linha, C linha, B linha, determinante é igual a
Limite ABCD é igual a mais ou menos 1. Tá. E aí é um lance de álgebra, né? Isso aqui mostra, na realidade, que duas bases de M, né, são conectadas por uma transformação linear 2 por 2 que tem determinante ou igual a 1 ou igual a menos 1. Né? E aí, o nome para esse tipo de transformação é transformação unimodular. Né? E aí o conjunto dessas transformações lineares, acho que é estudado em álgebra, é chamado de grupo modular. Né? Então, o grupo linear é o grupo das transformações lineares 2 por 2, que tem determinante ou igual a 1 ou igual a menos 1. Então, isso aqui mostra que duas bases de M são conectadas por uma transformação linear de determinante ou igual a 1 ou igual a menos 1. Tá? Beleza. Então, a moral da história é a seguinte, né? A moral da história. Não é o fim ainda, mas o fim de uma parte, né? O seguinte, né? Se a gente for considerar ômega 1, ômega 2, ômega 1', ômega 2', bases de M, né? Então vai ser alguma coisa assim, né? Vamos desenhar o M aqui. O M é aquele conjunto discreto, né? Então, vamos colocar assim, aqui tem a origem, botar o ômega 1 aqui, e tem um ômega 2 aqui, tem esse paralelogramo aqui, e aí o M vai ser um conjunto de pontinhos, né, formados aqui, e vai formar uma malha aqui, né? O M vai ser uma malha com esses paralelogramas aqui, né? Então, vai ter um ponto aqui, aí, enfim, tem um ponto aqui, um ponto aqui. Bom, dá para continuar, né? Então, o M é esse conjunto aqui desses pontinhos aqui. E aí o que acontece é o seguinte, como o ômega 1 e o ômega 2, né, a base com linha e sem linha, estão relacionadas por uma transformação do determinante em módulo igual a 1. Então o que acontece é que, se eu pego, eu não vou conseguir desenhar aqui porque tá ruim, né? Mas a parada é que o paralelogramo que vai ser formado, vai ficar ruim o desenho aqui. Deixa eu fazer maior. Fazer aqui embaixo. Então, aqui, então isso aqui é ômega 1, isso aqui é ômega 2. Esses pontos daqui dessa malha são os pontos do M, né? Então vai ter um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui em cima. Continua. Mas o paralelogramo aqui formado pelo ômega 1 e o ômega 2 e o paralelogramo que vai ser formado pela base com linha, né? Não vou desenhar, vai ser alguma coisa assim. Né? Cuidado para não fazer besteira. O desenho ficou horrível. Calma aí, pode ficar assim. Então, um paralelogramo, bom, se isso aqui for ômega 1', ômega 2', esses paralelogramas aqui, por mais que a figura esteja péssima, mas eles têm a mesma área. Eles têm a mesma área, né? Porque justamente o módulo
o determinante é igual a 1. Né? Então, geometricamente é isso que significa, né? Eles vão ter o paralelogramo de mesma área. Eu vou agora ir direto para as funções elípticas. Tem uma coisa que é interessante, que eu estou falando aqui inteiro de base, então seria legal se a gente tivesse uma noção do que é uma base canônica no módulo. E existe uma caracterização no resultado que está lá, que se a razão entre o ômega 2 e o ômega 1 satisfizer certas condições, então você tem, a base vai ser chamada de base canônica. Mas o que acontece é que, inclusive está escrito no próprio Alford, que ele fala assim, a base canônica, basicamente ele fala que a base canônica não é canônica, porque a gente não usa ela em quase nenhuma situação. Então ele trabalha o tempo todo com uma base que não necessariamente é canônica, na realidade, de fato, não vai ser canônica, e enfim. Então ele diz que o importante mesmo é a gente saber que existe em algum sentido uma base canônica, mas a gente não vai usar isso por enquanto. E como a demonstração daquele resultado é meio grande, eu acho melhor omitir. Mas basicamente o que diz o resultado é o seguinte. Vou tentar dar uma visão geométrica, né? Então, observação, base canônica. Então o que ele diz é o seguinte, define um número aqui, tal, que vai ser a razão, né? Ômega 2 sobre ômega 1. Então o que diz o resultado é o seguinte, se o tal estiver nessa região aqui, ó, plano complexo, eu vou botar aqui tal círculo unitário, isso aqui é menos 1, isso aqui é 1, isso aqui é i, aqui tem menos meio, aqui tem meio. Então se ele estiver nessa região aqui, ó, diz o resultado é que se o tal estiver nessa região aqui, que é chamada região fundamental, então a base fica unicamente determinada, né? Se esse quociente entre ômega 2 e ômega 1 estiver aqui nessa região, então a base fica unicamente determinada, né? A caracterização do que é a base canônica né, de um módulo, né? Mas a gente não vai usar isso, né, por enquanto. Basicamente isso aqui é fechado, aqui é fechado, aqui é fechado e aqui é aberto, seria uma coisa assim. Só pra gente saber mesmo. Seria uma região assim. Mas, enfim, como a base canônica não é canônica, eu acho que não tem necessidade, né? Então, eu acho que o mais interessante agora, e a última coisa que eu vou fazer, é falar de funções elípticas, que é o que a gente quer, né? E fazer algumas caracterizações importantes. Então, tem resultados, tipo, do arco da velha, de novo, de funções elípticas, né? Toda função elíptica que é holomorfa é constante, mais aqueles resultados escabrosos de análise complexa, né? Ou tudo é perfeito ou é tudo constante. Então, tem resultados assim para funções elípticas, né? Então, vou colocar assim. Por que eu estava falando de ômega 1 e ômega 2 ser uma base e tal? Porque aquela segunda condição do teorema que eu mostrei, né, que se o módulo dos períodos for formado por dois caras que são L e I, isso aqui já vai conectar a gente com as funções elípticas, porque é o que eu tinha dito no início, né? As funções elípticas são funções que têm duas condições de periodicidade L e I, né? Então aqui vai ter um ômega 1, aqui vai ter um ômega 2, esses dois caras vão ser períodos, e a função vai ser elíptica se esses dois caras aqui forem períodos e, consequentemente, qualquer combinação linear inteira de ômega 1 e ômega 2 vai ser período também, né? Deixa eu escrever isso para não ficar só falando, isso é importante. Então, seja ômega 1, ômega 2. Eu vou supor que eles não são, vou colocar em C estrela, né? Vamos ser 0.
distintos, LI, né? Então, forma de escrever isso, fazer ômega 2 sobre ômega 1, diferente de zero, tá? Então, uma função, vou colocar meromorfa, f de C em C é dita elíptica, se para qualquer Z em C, né, vale colocar f de Z mais ômega igual a f de Z. Esse ômega daqui é qualquer combinação linear inteira de ômega 1 e ômega 2, né? Para qualquer que seja, vou colocar assim, para qualquer ômega da forma N1 ômega 1 mais N2 ômega 2 para N1 e N2 inteiros. Não. Então eu poderia dizer o seguinte, um jeito equivalente, né? Dizer que a função é elíptica se para qualquer Z complexo o f de Z for igual a f de Z mais ômega 1, que vai ser igual ao f de Z mais ômega 2, e aí isso daqui sai como consequência imediata, né? Porque, bom, só vale para todo Z, né, em C. Então, vai valer para, se a gente fizer aquele argumento que a gente fez, né, para mostrar que se o ômega é um período, então n ômega é período também. Então, escrever isso na função elíptica, basicamente, é uma função com duas condições de periodicidade independentes, no sentido de serem LI, né? Entre aspas. Então é isso que é uma função elíptica, é isso que está escrito aqui. Então, eu achei interessante isso, a segunda vez que eu vejo isso na minha vida. Quando eu estava vendo o livro do Lax, de álgebra linear, ele define lá uma noção de classe de congruência, módulo subespaço, né? Você dizia que, vou colocar assim, que Z1 é equivalente a Z2 módulo M, se a diferença está em M, né? E aí eu vi isso agora no livro do Alfors, Análise Complexa, eu falei, pô, maneiro, não é tão aleatório assim quanto... Não sei se foi o Galois que inventou isso, porque você tem a congruência de um grupo, você tem um subgrupo normal, porque você pode parecer ser normal, mas subgrupo normal, então você tem uma relação de equivalência que é justamente a diferença, ou o quociente estar nesse subgrupo normal. Faz sentido. Tipo, quando eu tinha pensado nisso, seria tipo, basicamente, esses dois caras são equivalentes seris. Se a diferença deles está tipo... Isso aqui seria pensado como um subespaço vetorial, né? Então seria tipo um plano em R3, por exemplo. Mais ou menos vai fazer um tório, né? Exato. E de alguma forma conecta com aquela condição de que para você ter uma base ela tem que cobrir a área inteira do tório. Uma volta só. Mas, enfim, mas isso aqui aparece
acho que o Alfors ele coloca isso porque é o linguajar perfeito para trabalhar com isso, né? Porque o que acontece é o seguinte, se o Z1 for equivalente ao Z2, isso aqui é uma relação de equivalência, né? Não vou provar, mas ela é uma relação de equivalência. Então, se o Z1 for equivalente ao Z2, né, o que acontece é que, vou botar assim, então, o F de Z1 vai ser igual a F de Z2, né? Isso aqui porque se o Z1 for equivalente ao Z2, é a mesma coisa que dizer que o Z1, assim, Z1 equivalente ao Z2, se somente se o Z1 for igual a Z2 mais N1 ômega 1, certo? Mais N2 ômega 2, né? Porque se a diferença está em N, então o número dessa forma aqui, N1 ômega 1 mais N2 ômega 2, então se eu pego o F desses caras, isso aqui morre, vai embora, e o F de Z1 vai ser igual a F de Z2. Né? Então é por isso, F de Z1 é igual a F de Z2. Então isso permite a gente pensar meio que em classes, né? Agora uma função elíptica, basta saber os valores dela, digamos, para as classes de equivalência, né? Então, se a gente der dado um A pertencente a C qualquer, não importa quem seja ele, não importa quem seja, basta conhecer F no paralelogramo e aí ele chama de PA, que é o paralelogramo de vértices A mais ômega 1, A mais ômega 2 e A mais ômega 1 mais ômega 2. Né? O que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte, como dá pra gente trabalhar em termos de classes, né? Então se a gente conhece a F nesse paralelogramo aqui, então a gente vai conhecer a F em todos os outros lugares. Cada ponto desse paralelogramo vai representar uma classe de equivalência de valores da função. Né? Beleza, né? E a escolha desse A aqui é qualquer. Né? E a escolha esperta que a gente faz, realmente não importa quem seja, mas a escolha que a gente faz sempre é supor, sem perda de generalidade, que no bordo desse paralelogramo aqui não tem polos, que a função elíptica não tem polos. Né? Como a função é meromorfa, os polos são pontos isolados, né? Então a gente pode supor que o A é tomado de uma maneira que não tem nenhum polo no bordo, né? Para não ter problema de integração. Né? Basicamente é isso. Então essa é a escolha que a gente vai fazer. Né? Suponhamos que F não tem polos na fronteira. Bom, agora os últimos resultados são os seguintes. São 3 teoremas devidos ao Liouville. Se eu não me engano, eu li em algum lugar que é de, acho que é 1847. Então, são 3. Eu vou fazer 2. Vou fazer 2 teoremas. O terceiro dá para fazer depois. 2 teoremas.
Eu acho que é 1847. O primeiro é o seguinte, que na realidade esse teorema daqui, teorema 1, teorema 1, fórmula. Isso aqui é a forma original, é como foi enunciado originalmente o teorema de Liouville, né? Função inteira limitada constante, acho que foi enunciado pela primeira vez dessa forma daqui, né? Eu vou colocar no teorema de Liouville, que é o seguinte, se f de C em C é elíptica e holomorfa, ou seja, não tem polos, então f é constante. Isso aqui pode ser deduzido a partir do teorema de Liouville que a gente já conhece, né, de funções inteiras limitadas e constantes. Por quê? Porque esse paralelogramo aqui, com esses vértices, gera um conjunto compacto, né? Então a função, se ela não tiver polos, a função nesse paralelogramo aqui, ela vai ser limitada. Então, como basta saber a função aqui dentro desse paralelogramo, se ela for limitada aqui, ela vai ser limitada em todo C. Então a função inteira, se é holomorfa, constante. Tá? Então a demonstração dá para fazer falando. Deixa eu apagar isso aqui. Então agora, o teorema mais interessante vai ser o seguinte. Que a soma dos resíduos nos polos, né, de uma função elíptica é zero. De uma função é zero. Então, o lance é o seguinte, eu vou usar, por isso que eu vou usar aquela hipótese de que o A não tem polos na fronteira, né? Então, o A está escolhido dessa forma, não tem polos na fronteira. Então, é só usar o teorema dos resíduos, né? Então, a gente tem o seguinte, olha só, 1 sobre 2πi, assim, vamos colocar assim mesmo, 1 sobre 2πi, integral, botar na fronteira de f de z dz. Então, pelo teorema dos resíduos, isso aqui, tirando o número de voltas e tal, né, vai ser igual a soma dos resíduos de f nos polos, né? Vou escrever, botar assim, soma dos resíduos nos polos, né? Só que o ponto é o seguinte, essa integral aqui é zero, porque, vamos fazer um exemplo, né, por exemplo, vou desenhar aqui o paralelogramo. Para não ter complicação de desenho, aqui está o A, tá? Esse aqui é o A. Então, então essa curva daqui, né, é a fronteira. Vou colocar esse aqui é gama 1, aqui é gama 2, gama 3, gama 4. Então, fronteira PA é gama 1, 3, 4, né? Então, digamos assim, né? Então, essa integral aqui, né, sobre a fronteira,
de f de z dz vai ser a soma das integrais sobre cada uma dessas curvas aqui, né? Então, soma das integrais sobre gama aí, de z dz. Só que o que acontece aqui é que as condições de periodicidade, como a f é elíptica, então a integralzinha aqui nesse segmento vai cancelar com a integral aqui, e a integral aqui vai cancelar com a integral aqui. Para não ficar só falando, eu vou fazer, por exemplo, o caso gama 3. Eu vou mostrar que a integral sobre gama 3 é menos a integral sobre gama 1, né? E é tranquilo de fazer isso, por quê, né? Vamos colocar assim. Por exemplo, né? Integral sobre gama 3 de f de z dz. Então, de novo, se não tem polos aqui na fronteira e tal, independência de caminho, né? Esse ponto daqui do paralelograma, ele é A mais ômega 1 mais ômega 2, e esse cara daqui é A mais ômega 2. Então essa integral eu vou escrever assim, A mais ômega 1 mais ômega 2, e até A mais ômega 2, de f de z dz. Né? Agora é só chamar, fazer a mudança de variável, né? Colocar u igual a z menos ômega 2, né? E aí isso aqui vai ficar igual à integral de A mais ômega 1 até A. É ruim botar zeta. Onde está? De zeta, de zeta. Só que esse troço daqui é menos integral de A até A mais ômega 1, trocando os limites, de f de zeta, de zeta, né? Que é a integral sobre gama 1. Porque esse cara daqui é A, esse daqui é A mais ômega 1, então isso daqui é menos integral sobre gama 1, e a variável não importa, vamos dizer de novo. Então, a mesma coisa acontece para o gama 2 e para o gama 4. Eles se cancelam, então a integral, essa integral aqui dá zero, né? Então, implica que essa integral aqui isso é zero. Então, a soma dos resíduos dos polos é zero aqui. Isso aqui é zero. Então, isso mostra aqui o teorema 2. Acho que por hoje, assim, o que eu tinha é isso. Eu pretendia, até segunda que vem eu vou ter mais tempo, e o capítulo 3 é mais denso mesmo, a partir da teoria de Weierstrass, daquela função P, tem umas equações diferenciais ali, entram umas integrais meio... Eu não parei para olhar aquilo com calma não, mas até segunda-feira que vem eu acho que eu consigo. E aí talvez chegar na função lambda.